Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é o meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma das notícias que movimentou bastante o futebol internacional na última semana, né? Que foi a compra do Newcastle. O Newcastle, um time tradicional da Inglaterra, né? Acabou sendo comprado por um fundo de investimento saudita na última semana. E aí, isso me levantou ali um questionamento, né? De por que essas compras normalmente acontecem na Inglaterra? Por que essas compras não acontecem na Alemanha? O que tem no futebol alemão que faz com que os times não sofram com esses fundos de investimento de outros países, como a gente sabe que tem na Itália, como a gente sabe que tem na Inglaterra, tem na Espanha, tem em quase todos os países, por que na Alemanha a gente não vê tanto isso, né? E aí eu me questionei e trouxe aqui alguns motivos, né, do porquê que eu imagino isso. Bom, vamos lá então. O motivo principal, acho que o maior deles, é aquilo que eu falei no vídeo sobre o RB Leipzig, que eu vou estar deixando aqui nos cards, que é aquele negócio de a torcida manda no clube, né? É a lei do 50+1, que está até descrito pela própria confederação, né, alemã. Está descrito que é necessário que o clube seja comandado pelos seus torcedores e pelos sócios votantes, né? Então, essa lei do 50+1 faz com que fique muito mais difícil a aquisição dos clubes. Então, por exemplo, quando a Red Bull tentou comprar uma equipe, eles tentaram em algumas equipes, como foi o caso do São Paulo, do Fortuna Düsseldorf, entre outros, que eles tentaram antes de chegar na equipe que eles assumiram, e simplesmente a torcida falou que não queria, né, que não gostaria daquilo. É uma questão de orgulho muito grande para os torcedores, né, ter o domínio do seu clube. Então, é meio que aquela situação, não pode ser uma empresa, não pode ser um fundo de investimento, não pode ser nada que vai mandar na gente. Nós somos os donos do clube. E é uma questão realmente de honra para os alemães isso. Acho que é intocável essa parte. As equipes e principalmente as torcidas gostam, claro, de crescer, né? Gostam de ganhar títulos, de ter dinheiro circulando em caixa, mas gostam de fazer isso da maneira tradicional, sabe? Joga bem, encontra bons jogadores por um valor barato, depois você revende se for o caso, se não mantém ele na equipe, ele joga bem, vocês conquistam títulos, com esses títulos vem mais dinheiro, você contrata outros jogadores, então essa maneira tradicional, né, e não necessariamente por um fundo de investimento que chega por um monte de dinheiro, você contrata todo mundo e sai ganhando de todas as pessoas. Então eles gostam dessa maneira apaixonante, né, do futebol. Claro que nenhum torcedor vai chegar e vai falar, não quero que meu time ganhe a Champions, não quero que meu time ganhe a Bundesliga. Eles querem, mas eles não querem que seja dessa maneira, sabe? É uma questão muito, como eu já falei aqui algumas vezes nesse mesmo vídeo, de honra, sabe? Então, claro, existem situações onde os clubes são comprados por uma empresa ou são comprados por um fundo de investimento na Alemanha, né? São os casos mais conhecidos do Leipzig e do Hoffenheim, mas principalmente por conta disso, né, esses clubes acabam sendo odiados pelas outras torcidas, né, porque eles não têm o domínio, não têm aquele amor, aquela paixão, porque pro alemão o futebol é uma paixão, é um envolvimento, é uma coisa assim muito forte, e você perder o controle disso é muito complicado, hein? E aquilo, eles gostam do torcedor, o torcedor quer poder influenciar no clube diretamente, e eles preferem a maneira antiga, né? A maneira tradicional de crescer, a maneira tradicional de se ter um clube, a maneira tradicional de se vencer títulos. Eles acham que esse dinheiro que vem de fora não reflete o que necessariamente o time é. Então, por exemplo, você pode ter um time com muito dinheiro, que compra muitas coisas, mas que não fez por onde, não mereceu aquilo. Então é como se fosse injusto, sabe, aquele título? Então, vai meio que para esse lado. Coisa que nos outros países não existe tanto. A cultura do futebol é diferente em outros países. Então, por exemplo, aqui a gente teve o Union Berlin, né, que eu trouxe a história aqui para o canal. Se você quiser acompanhar, eu deixo aqui também. Que a torcida acompanha o time há muito tempo. Claro, tem times maiores na cidade de Berlim, como é o caso do Hertha, que está na primeira divisão há muito tempo, mas a torcida é muito apaixonada, a torcida chegou a doar sangue para que o time não tivesse que vender o naming rights do estádio. Não é nem tipo, vender o time para uma empresa, não, os naming rights do estádio. Toda a torcida, todos os sócios doaram sangue para que isso não acontecesse. Então é uma questão muito honrosa, é uma questão muito de amor. É como se o futebol... Como não? O futebol é do povo e o time é dos torcedores. É uma cultura local.
É uma coisa que acontece totalmente diferente dos outros países, né? Se a gente for ver como acontece na Inglaterra, a gente viu festa de torcedor na frente do estádio comemorando a compra desse grupo saudita, né, sobre o Newcastle. Então é diferente. Para eles o resultado está acima da paixão, está acima do amor, está acima de outras coisas. Enquanto na Alemanha o resultado é uma consequência de um bom trabalho, de um bom desempenho, de uma boa gestão. Então eles têm uma visão diferente sobre isso em relação ao futebol. Bom, acho que esses são assim os principais argumentos onde a gente pode construir, né, essa história. A gente também pode levar, claro, em consideração que poucos fundos de investimento escolhem a Alemanha também pela falta de competitividade. Porque quem olha de fora o futebol alemão enxerga o Bayern como um time supremo, né, que tem uma supremacia dentro da Bundesliga. E realmente tem, né? Durante acho que os últimos 8 ou 9 anos, o Bayern foi campeão da Bundesliga, assim, incontestavelmente. Quase sempre com mais de 10 pontos de diferença. Mas isso não demonstra o que realmente é o futebol alemão, sabe? É uma competição muito boa, uma competição muito grande, onde todos os times têm ali uma equivalência muito forte. Então, se você desconsiderar, né, essa primeira posição, que quase de praxe é sempre do Bayern de Munique, você tem uma disputa muito legal, cada ano são diferentes as equipes que vão para a Champions League, tem time se destacando, tem jogador surgindo, tem muita qualidade vindo, tem muitas coisas que só o futebol alemão tem e que é sim interessante para uma empresa você poder entrar nesse meio, além do que a Alemanha tem 4 vagas, né, para a Champions League. Então, se você for parar para analisar, parece um cenário bom. Tirando, claro, a questão da supremacia do Bayern, que com o dinheiro você poderia quebrar, né, essa supremacia que a equipe da Baviera consegue. Então, assim, realmente, você pode argumentar, né, pode trazer aqui seu argumento aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, mas eu acredito que nenhuma empresa quer se arriscar no futebol alemão, até porque tem essa questão dos torcedores. Então, para que uma empresa compre o clube, não é só a decisão do clube, vai ter a decisão dos torcedores. Então os torcedores vão fazer uma cúpula, vão juntar, vai ter votação em urna para se vai ou não vender a equipe. Então é um processo muito demorado. Depois disso, a Bundesliga tem que aceitar a compra daquele time. E não necessariamente a Bundesliga aceita todas as compras, né? Eles avaliam de onde vem esse dinheiro, como ele foi conquistado, como ele vai ser investido e por que ele está sendo investido, também para evitar questões de lavagem de dinheiro. Então é um mercado muito complicado para as empresas entrarem e não só por isso, né? Você tem também essa paixão do torcedor. E você criar um time com esse caráter empresarial para depois ele ser odiado por todo o país e todo lugar que você for jogar, as torcidas te vaiarem, levarem bandeiras de ódio à sua equipe e ódio também à sua empresa, não é uma visão tão bonita. Então acho que as empresas acabam também evitando a Alemanha. Claro, não é proibido, a Bundesliga não proíbe, os clubes não proíbem, mas é um mercado muito complicado dessas empresas entrarem justamente por conta dessa questão de orgulho e honra que os alemães têm sobre esse assunto. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, comenta o que você achou desse assunto, se você tem outra visão, o que você imagina, né? Essa foi minha visão, foi uma coisa que eu estava pensando antes de dormir ontem, e aí eu falei, bom, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aí eu fui atrás de algumas informações para poder trazer isso aqui para vocês, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!